Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada ouvinte, que o Senhor te encha desta unção poderosa pelo seu Espírito, pela unção de Deus, em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, Tu és o Deus que nos sustenta, Tu és o Deus que nos levanta, Tu és o Deus que nos dá a cura, Tu és o Deus que nos dá o fôlego de vida, Senhor. Por isso, Senhor, nós te glorificamos e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha neste momento, meu Deus, mover a favor, Pai amado, de cada alma, de cada vida que neste momento está orando, Pai amado, em nome do Teu Santo Filho Jesus, que o Senhor toque agora, Pai amado, aqueles que estão enfermos, levanta, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão, Senhor, essas almas enfermas, Pai amado, essas almas que estão enfermas, Pai, dentro dos seus sentimentos, com toda a fraqueza, Pai amado, que o Senhor, Pai amado, tire essa sequidão de dentro desses corações, que o Senhor também possa tocar, Pai amado, no corpo enfermo, que toda a enfermidade que está neste corpo, toda a dor, toda a infecção, todo o mal, que em nome de Jesus agora haja cura, que o seu corpo seja são, que o seu corpo seja sarado, em nome de Jesus, que o Senhor traga sobre a sua vida este renovo neste dia. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos participar unidos num só corpo, num só espírito. Nós precisamos estar ligados. É necessária a comunicação dos santos, meus irmãos. Precisamos viver em comunhão, em comunicação. Não podemos viver nesta comunhão. Não podemos viver isolado. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria, meus irmãos. O isolamento, ele é maligno. Ele tira toda vez que você sai da comunhão. E eu digo, é onde Satanás mais trabalha, é no isolamento. Ele esperou a Eva ficar isolada de Adão para ir lá realmente trabalhar o coração de Eva para que ela comesse do fruto. Meus irmãos, você vê como Satanás, ele isola, ele trabalha. E todo aquele, meus irmãos, que acaba se isolando da palavra de Deus, da comunhão de Deus, meus irmãos, ele fica exposto a toda ação do diabo. Fica exposto, meus irmãos. Por isso que nós precisamos andar com Deus, precisamos estar vivificados com Deus. E eu digo que muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos da comunhão dos santos. Porque às vezes você está aí parado, pensando, as setas do maligno vêm, e de repente você tem uma mensagem de Deus pela boca de algum irmão, meus irmãos, que te levanta. O Espírito Santo fala conosco todos os dias. Ontem ainda eu levava a mensagem de Isaías 50, no qual Deus, Ele nos dá uma língua erudita para falarmos alcançado uma boa palavra. E nós somos uma árvore, meus irmãos, que temos que dar bons frutos. Nós temos que semear em todo o tempo. Não podemos parar de semear nos corações. Se nós ficarmos só observando as nossas dificuldades, se nós ficarmos olhando só a nossa vida, meus irmãos, isolados, nós vamos viver uma grande decepção e ainda, meus irmãos, corremos o risco de não viver uma carreira de fé e não termos a vida eterna. Porque somos salvos pela graça, mas a graça, meus irmãos, ela tem que ser vivida e compartilhada todo o tempo. Aleluia. Nós nos ligamos a Deus pelo Senhor Jesus, pela infinitas misericórdias, por esta graça, por este favor imerecido que nos foi dado, para que nós também andássemos e vivêssemos por essa graça, meus irmãos. Aleluia. A graça, ela faz nós termos esta misericórdia de Deus dentro de nós e também oferecemos esse favor imerecidos para as pessoas. Tem tantas vidas que atravessam a nossa presença no nosso dia a dia,
durante a nossa caminhada nessa vida, que muitas vezes nós olhamos e ela não merece a nossa atenção. Por que eu vou fazer alguma coisa? Essa pessoa nunca fez nada para mim, eu não conheço essa pessoa me fez mal, essa pessoa me enganou, essa pessoa me traiu, e fechamos o nosso coração. Imagina se Deus nos tratasse do mesmo jeito, meus irmãos. Nós não estaríamos nem aqui para estarmos pregando o Evangelho, mas pelas infinitas misericórdias de Deus. Por esta graça que nos foi dada, por esse favor imerecido, meus irmãos. Deus realmente nos resgata das trevas, nos resgata da morte e nos traz para a luz, nos traz para termos a eternidade, porque é um Deus misericordioso. E o Senhor diz: vai e pregue e viva a minha misericórdia, diz o Senhor. O Senhor diz: vai, pregue a minha graça, vive a minha graça. O Senhor diz: de graça você recebeu a vida, também de graça você deve semear a vida. Aleluia. Temos que semear a vida, temos que semear o Evangelho. Não podemos parar de semear em momento nenhum. Precisamos estar semeando em todo momento o amor. Precisamos estar semeando, meus irmãos. O Evangelho, nós precisamos tomar muito cuidado com o Evangelho, porque senão ele deixa o cristão muito radical, endurecido. Nós temos que viver os mandamentos de Deus, temos que nos separar do pecado, mas precisamos tomar cuidado, meus irmãos, para a gente não ficar embrutecido com o amor. Senão a gente acaba ficando embrutecido com o amor, meus irmãos. E é normal a gente ver isso no meio do povo cristão. Às vezes nós temos que olhar o pecado. O pecado existe na vida das pessoas, mas nós não podemos perder o amor pelas almas. Nós não podemos perder o amor pelas almas, meus irmãos. Nós podemos ver toda uma natureza humana sendo articulada através das pessoas, mas nós temos que ter o amor. A palavra do Senhor diz que o amor encobre uma multidão de pecado, porque o amor tem misericórdia. O amor, meus irmãos, realmente ele tem essa graça, ele tem esse favor imerecido para aqueles que algum dia não fizeram mal, para aqueles que algum dia nos causaram um grande trauma, uma grande traição, um grande engano, e nós temos que liberar esse perdão, essa misericórdia dentro dos nossos corações, porque nós temos sido lavados e remidos pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, e precisamos viver isso, Senhor. Por isso que nós precisamos estar orando todos os dias e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, a tirar todo esse sentimento dentro de mim. Precisamos tirar todo sentimento mal, todo pensamento mal de dentro de nós. Nós precisamos resistir toda a investida do maligno, resistir todo pensamento da nossa natureza humana, pensamentos egoístas, pensamentos avarentos, pensamentos de maldade, pensamentos de revoltas, pensamento de revide. Nós temos que realmente aprender a viver a graça dentro de nós, a mesma graça no qual o Senhor Jesus morreu para nos dar a vida, que imerecidamente nós merecíamos, mas por esta graça que nos foi dada, para que vivêssemos segundo a sua palavra, segundo a pessoa de Cristo dentro de nós. É tempo de regeneração, tempo de maturidade, aleluia. Vou ler um trecho aqui de Eclesiastes 11 e vamos deixar Deus falar conosco através dessa mensagem, aleluia. Abrir aqui, amém. O Senhor é o Deus que fala, Deus é o Deus que move nos corações, Ele fala em todo o tempo, Deus fala em todo o tempo. Nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo diz à igreja, por isso nós não podemos endurecer o nosso coração. Nós precisamos estar atentos a cada palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos estar atentos, porque Deus tem nos dado todas as coisas já, mas a nossa falta de atenção, de estarmos atentando, glória a Deus, porque se nós atentarmos pelas palavras que saem da boca de Deus, pelas palavras que estão escritas nas Escrituras Sagradas, e nós observarmos a palavra de Deus, a palavra nos cura, a palavra nos sara, a palavra nos deixa íntegro, a palavra nos leva a uma maturidade espiritual com Deus, e nós precisamos alcançar essa maturidade espiritual com Deus, meus irmãos. Aleluia.
Não podemos ficar como crianças no Evangelho. Como o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,22, desejai ardentemente como crianças recém-nascida o genuíno leite espiritual, para que por ela vos seja dado crescimento para a salvação. Da onde vem o crescimento espiritual, meus irmãos? Ela vem através da palavra de Deus. Não tem como crescer espiritualmente, meu irmão e minha irmã, sem você viver a palavra de Deus, sem ter conhecimento da palavra de Deus, meus irmãos. Não tem. Infelizmente, não tem supletivo na palavra de Deus, não tem atalho na palavra de Deus. Nós temos que realmente buscar compreender qual é a perfeita vontade de Deus através das Escrituras Sagradas. Aleluia. Crescimento. Eclesiastes 11, vamos ler um pouco. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabe qual mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derrama a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e que olhe as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos dentro do ventre da mulher, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também deve se lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muito. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelo caminho do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus trará o juízo. Afasta, pois, do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Glória a Deus. Nós temos um convite aqui, pela palavra do Senhor, para que a gente possa lançar o nosso pão sobre as águas. Amém? E depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 ou ainda com 8, porque tu não sabes o mal que haverá sobre a terra. Glória a Deus. Amém? Nós temos, meus irmãos, a lei da semeadura. Temos que semear. Aleluia. Precisamos lançar o pão. Em todo momento, Deus nos convida a estarmos semeando. Como a própria palavra diz, aquele que observa o vento nunca semeará. Nós temos que buscar um conhecimento espiritual pela palavra de Deus e saber que cada um de nós foi levantado para ser um semeador. Deus nos chama para sermos um semeador, o semeador do amor, o semeador da misericórdia. Aleluia. Semear sobre as dificuldades na vida das pessoas, meus irmãos. Quantas pessoas nós podemos estar realmente interagindo, semeando nessas vidas, semeando com a palavra de Deus, semeando talvez na ajuda ou até nas suas necessidades, lançando o nosso pão sobre as águas, dividindo ainda com 7, ainda com 8, porque eu digo, onde está o galardão do homem sobre esta terra, meus irmãos? Habitar na terra e fazer o bem. Habitar na terra e fazer o bem, meus irmãos, porque é semeando na bondade, na necessidade, sobre a vida das pessoas, meus irmãos, que nós temos o nosso galardão espiritual. Não somos salvos por obras, meus irmãos, não somos salvos pelas obras, mas as obras, elas fazem parte de uma caminhada cristã, meus irmãos. Porque se o homem tiver condições de fazer o bem e este não o faz, ele está pecando, meu irmão.
nós precisamos entender que nós precisamos tirar todo e qualquer pecado do nosso caminho. Não podemos deixar de estar semeando em todo momento a boa obra. Eu digo que tem gente que não consegue nem semear dentro da sua casa. Não consegue semear. Tem gente que não consegue nem semear na sua própria vida. Eu estou chamando a atenção aqui hoje, meus irmãos. O que é semear? Eu estou num corpo corruptível. O homem está no corpo de corruptível. Porque, na verdade, Deus ele tem um propósito na vida do homem. O propósito que Deus tem na vida, ele diz, há um propósito na vida do homem para ele escolher. Você pode escolher a bênção ou a maldição. E qual caminho você está escolhendo? Nós temos esse caminho, meus irmãos. Jesus diz, quem crê em mim será salvo. Quem não crê já está condenado. Quer dizer, é uma condenação na vida do homem. A necessidade de semear a palavra de Deus dentro de nós para que haja regeneração. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele fala, aquele que semeia na carne, ele vai colher corrupção. Mas o que semeia no Espírito, meu irmão, ele vai colher a vida eterna. Então, nós precisamos deixar muito claro, quando Paulo diz lá no livro de Gálatas 6, 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne, da carne se fará corrupção. Mas o que semeia no Espírito se fará a vida eterna. Nós primeiro precisamos semear na nossa própria vida. Precisamos semear. Nós vemos que dentro de muitas vidas ainda está saindo espinho, abrolhos. Quantas pessoas, meus irmãos, têm semeado exatamente dentro dos seus corações uma natureza humana caída, semeado na carne? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne se fará. Meus irmãos, se você realmente planta espinho, você vai colher espinho. Não tem como. Agora, você precisa entender que tudo que você vai semear, você vai colher. Você precisa entender que Deus te chamou para que você dê frutos, que você dê bons frutos. Porque a palavra diz que nós precisamos dar bons frutos. Os homens estão vivendo na terra, estão aí, plantam, estão dando até fruto. O ladrão rouba, está até dando fruto. O rendimento do seu trabalho do roubo está lá rendendo bastante. E eu digo, as pessoas estão vivendo no mundo, correndo atrás do vento, ganhando o seu dinheiro, comprando as vaidades do mundo, mas não estão buscando exatamente aquilo realmente que edifica a sua vida espiritual. Meus irmãos, todos nós estamos no mundo, todos nós temos dentro do nosso coração, pela natureza, vivemos o melhor desta terra, vivemos todas as coisas desta terra, meus irmãos. Quem não gosta de ter os prazeres, os benefícios, ter aí uma vida bem-sucedida, todos, isso é uma coisa da natureza. E Deus proporciona essas situações. Mas tem pessoas que só estão vivendo para isso. Você está semeando só nesta natureza do mundo, meu irmão e minha irmã. É necessário nós investirmos exatamente no reino de Deus. Eu não estou falando de investimento para você ir lá e dar R$1.000, não, meus irmãos. Não estão cobrando esse investimento. Estou falando de você investir em você mesmo. Você tem que investir na sua própria vida, meu irmão, minha irmã. Que jeito, pastor, eu vou investir? Você vai investir com amor. Você vai investir na tua vida com a misericórdia. Você vai investir na tua vida com a palavra de Deus. Aleluia. Porque você precisa semear dentro de você a natureza de Cristo, para que você possa colher os frutos exatamente do Espírito Santo para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos pegar nossa terra. Imagina quando você chega num lugar e você tem que plantar, mas chega ali, aquela terra está cheia de pedra, aquela terra está totalmente contaminada. Você não vai semear a tua semente ali, você vai procurar um local que tenha uma terra realmente fértil para semear a tua semente. Mas Deus é tremendo, Deus é tremendo. Deus, ainda que a nossa vida
esteja cheia de tranqueira, de pedra, cheia de pecado, Deus tem uma semente tremenda pelo seu Espírito e pela sua palavra, que Ele remove toda a tranqueira da nossa vida, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus, quando ela habita dentro do coração do homem, ela é vivida. Conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, esta palavra tira todo rancor, todo sentimento mal. Tira. Você não precisa ir em psicólogo, não. Você não precisa ir em psiquiatra. Você não precisa ir em nada, não, meus irmãos. Você tem que crer na palavra de Deus. Se você crê nas Escrituras, se você crê em Jesus como diz as Escrituras, de dentro de você vai sair um manancial de águas vivas. Deus quer uma mudança no teu coração. Aleluia. Deus quer uma mudança no coração. Olha, a natureza humana, se nós não modificarmos ela, ela vai continuar vivendo todos os prazeres. Nós vemos aqui no livro de Eclesiastes o que é a natureza humana. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te terá Deus o juízo. Nós vemos que os jovens vão desfrutar os prazeres, os desejos, tudo que o seu coração exatamente deseja. Mas Deus vai trazer todas as coisas em juízo. Por isso que nós temos que, durante a nossa caminhada, para mudarmos essa natureza humana, meus irmãos, para não ser levado pelo coração, porque o coração, acima de todas as coisas, enganoso é o coração. Ele é corrupto, ele nos engana, meus irmãos. Que o coração nos leva a desejar coisas malignas. Porque, meus irmãos, tudo na vida vai ser exatamente como está escrito na palavra de Deus. Não há exceção. Não há exceção. Eu não sou especialzinho de Deus, não, meus irmãos. Eu tenho que viver na palavra de Deus. Eu tenho que guardar os mandamentos de Deus e ninguém é. Meus irmãos, todos nós vamos receber aquilo que nós semearmos. Quer dizer, se você é uma pessoa que semeia na natureza da sua carne, com certeza você vai colher corrupção. O próprio Tiago, no livro Tiago 1,4, ele pergunta: de onde vêm as guerras? De onde vêm as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Que todo desamor, toda inveja, todo ciúme, toda ira, toda revolta, ela surge, meus irmãos, dentro de nós. O maior problema, tudo começa, meus irmãos, dentro do nosso pensamento. Pensamento, a tentação vem no pensamento. Satanás, ele usa exatamente setas malignas para trazer no pensamento e colocar o desejo no coração do homem. Nós vemos que Ananias e Safira, quando pecaram por ter prometido que daria uma certa quantidade de dinheiro depois de vender a propriedade e mentiram do valor e deram outro, o pecado ali foi a mentira, meu irmão. Não foi a quantidade do dinheiro, foi a mentira. Porque eles mentiram ao Espírito Santo. E nós vemos, meus irmãos, que o apóstolo Pedro diz a Ananias: por que deixaste Satanás encher o seu coração? Satanás enche o coração dos homens para que eles pequem, meus irmãos, colocando os pensamentos, os desejos. Por isso que nós precisamos vigiar em todo momento, meu irmão. Toda boa dádiva vem de Deus. Toda bondade vem de Deus. Toda misericórdia vem de Deus. Tudo que é oposto a isso não é de Deus, não, meus irmãos. É do diabo. O diabo vem colocar os ciúmes, a inveja, a ira, a revolta, a mágoa, a tristeza, a maledicência, a fofoca. Por isso nós precisamos vigiar em todo tempo. Precisamos vigiar em todo tempo, porque os pensamentos, meus irmãos, ele abre o lugar para a tentação. Imagina que nós precisamos resistir o diabo. E o diabo vai usar a tua mente.
O diabo vai usar o teu desejo. O diabo, ele trabalha na tua vida, por isso toma cuidado. Ele te coloca um desejo de prostituição, meus irmãos. E se você não vigiar, você vai consumar o pecado. Quantas vezes vem a tentação realmente do engano, da cobiça? E nós precisamos vigiar, meus irmãos. Tudo aquilo que não é honesto, tudo aquilo que não é de justiça, meus irmãos, nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar em todo o tempo, porque nós vemos que na igreja primitiva o poder de Deus, a essência do Espírito Santo era tão poderosa no meio da igreja ali, do ato dos apóstolos, meus irmãos. A unção era tão poderosa, a presença da unção era tão poderosa, que Ananias, quando mentiu a Pedro, ele caiu morto. Isso até Deus permite que seja exatamente para exemplo de nós. Eu digo que muitos estão mentindo hoje. Muitos estão mentindo. Muitos estão mentindo. E eu digo que tem muita gente tomando dinheiro no nome de Deus, mentindo, falando mentira. Vão para cima do púlpito, exigir dos membros quantias e quantias de dinheiro, né? Usando o nome de Deus. E eu digo, eles não estão caindo duro. Sabe por que eles não estão caindo duro? Porque já estão mortos espiritualmente. Já estão mortos. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos, meus irmãos. A obra de Deus precisa de dinheiro, mas do jeito que esses homens exatamente estão usando exatamente da fé para extorquir dinheiro desta geração, meus irmãos. Vendendo a bênção, vendendo a cura, fazendo os homens comprar objetos, vendendo objetos como objetos de cura. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Precisamos vigiar em todo o tempo. Precisamos vigiar, porque a palavra de Deus, o poder de Deus nos cura. Eu digo, tudo é possível aquele que crê. A tua fé te cura. A tua fé te cura, meu irmão e minha irmã. A tua fé. Você não precisa do benzedor, você não precisa do passe, você precisa é da unção de Deus na tua vida. Você precisa do poder de Jesus dentro da sua vida. Aleluia! Porque Deus te cura onde você estiver. Você pode estar no mais profundo do abismo, mas se você se arrepender e clamar a Deus, eu digo, os ouvidos do Senhor estão abertos exatamente a um coração aquebrantado, a um coração arrependido. Aleluia! O Senhor está aberto exatamente a operar a teu favor. Alabassuri andarecôbia. Muitos estão tentando procurar Jesus. Acho que eu vou para aquela igreja procurar Jesus. Eu acho que eu vou para aquela igreja procurar Jesus. Eu acho que eu vou para Jerusalém buscar Jesus. Eu acho que eu vou subir em cima do monte para procurar Jesus. E eu digo, o reino de Deus está dentro de nós, meu irmão. Quando você realmente tem o coração aquebrantado, quando você tem o coração cheio de temor, quando você tem um coração justo na presença de Deus, quando você anda em justiça, em verdade, na presença do teu Deus, Xalabassuri Anderecômia, o Deus Todo-Poderoso habita dentro de você com a unção, com o poder e com a glória para operar em todo momento, porque o Senhor diz, tudo é possível aquele que crê. Basta você ter fé do tamanho de uma semente de mostarda, meu irmão e minha irmã. Basta você ter o temor do Senhor, basta você ter a luz do Senhor dentro do seu coração. Glória a Deus, porque Deus quer mover na tua vida, aleluia. Deus quer geminar dentro do seu coração a natureza espiritual. É a natureza espiritual que tem que nascer dentro de você, meu irmão, minha irmã. Não é você ir atrás de ritual, não é você ir atrás de monte, não é você atrás de campanha, não é você colocar a essência de Deus dentro do seu coração, é você colocar a pessoa de Cristo no seu viver, aleluia. O apóstolo Paulo dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É Cristo, porque quando Cristo está vivendo dentro da sua vida, é Cristo vivendo pela palavra, é Cristo vivendo pela verdade do evangelho dentro de você, é você realmente tirando toda a tristeza, toda a mágoa, toda a ira, toda a revolta, que esta semente da
palavra de Deus brote e frutifique no coração, porque Deus veio para limpar nossa natureza humana. Deus veio recriar dentro da nossa natureza humana a natureza espiritual. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Senhor habita dentro de nós. O Senhor anda com aqueles que andam com Ele em verdade, que andam em espírito, com aqueles que semeiam exatamente o amor, que aqueles que semeiam a graça, que aqueles que estão semeando exatamente como instrumentos de Deus. Deus chamou você para ser um instrumento de Deus. Eu digo, minha irmã, para de reclamar da vida, para de se preocupar com as coisas deste mundo. É tempo de você realmente semear Deus dentro do seu coração. Você está totalmente seca das coisas de Deus. Deus quer mover no teu coração, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer mover coisas novas no teu caminho. Glória a Deus, porque o Senhor está pronto para operar para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele buscam, para aqueles que neles confiam. Glória a Deus. Você pode estar onde estiver, é só você invocar o nome do Senhor, porque o Senhor te salva, o Senhor te cura, o Senhor te cura. Creia somente, Senhor, o teu poder desce e traz a cura. Tu és o Deus que cura, Pai amado, basta uma palavra e o Senhor cura neste momento. O Senhor te liberta, o Senhor te enche desta unção, o Senhor, aleluia, te traz o renovo. Glória a Deus, aleluia, que o amor de Deus, que excede todo entendimento, habite ricamente dentro do seu coração. Aleluia, glória a Deus. O Senhor que abre os caminhos que estão fechados, Deus que tira os impedimentos, quebra toda a força da natureza, que você tenha a mente de Cristo, que o Senhor leve cativo todo o cativeiro que te prendia. Aleluia, que o Senhor te encha desta tua presença. Senhor, toca naqueles que estão enfermos, levanta os abatidos, renova os corações, Pai amado, desses que estão entristecidos, Pai amado. Senhor, que remove toda amargura. Senhor, que o Senhor abençoe a cada irmão e a cada vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Cadê esse povo do Glória a Deus que sumiu? Todo mundo do Glória a Deus, aleluia. Vai lá no mural, deixa um glória a Deus, vai lá no pedido de oração, deixa o seu pedido de oração, glória a Deus. Vai lá no WhatsApp da rádio 11, amém? Vai lá, dá um glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, amém? Meus irmãos, eu estou aqui, não conheço a maioria pessoalmente, mas estamos ligados em espírito, meus irmãos, estamos ligados em espírito, aleluia, amém? Vamos ficando por aqui, fica nesta bênção de Deus, fica nesta paz do Senhor, em nome de Jesus, amém.